Fala aí, presida! É hora de mais um bate-papo incrível! Olá, meus amigos, minhas amigas, boa tarde. Sábado, 17 horas, mais um Fala aí, Presida no ar. E hoje é um Fala aí, Presida especial, com dois amigos, duas personalidades importantes da cidade de Santos. É um Fala aí, Presida esportivo, cultural e que vai ser muito divertido. Um atleta olímpico, um presidente de uma instituição de Santos muito importante na área esportiva, também atleta, foi atleta profissional, e para mim é um orgulho enorme tê-los aqui no programa, muito grande mesmo. Eu estou hoje com o Fred Monteiro, presidente da FUPS, atual presidente da Fundação Pro Esporte, e com Paulo Miyashiro, vereador da cidade de Santos, atleta olímpico, e é um prazer tê-los aqui. Muito obrigado pela presença, Fred. Muito obrigado pela presença, Shiro. Obrigado, Marcelo. Boa tarde. É um prazer, acredito que seja nosso, né, Shiro? Não tá num Fala Presida tão especial aí do esporte santista. Que legal. Valeu, obrigado pelo convite. Prazer enorme de falar. Vamos falar um pouquinho de esporte. Falar entre amigos é muito mais fácil. É mais fácil. À vontade. É muito mais fácil. Assim, a gente vai brincar aqui um pouco nesse podcast hoje. Eu vou tentar alternar, né? Para quem não sabe, eu fui atleta, mas não fui atleta na proporção que eles foram. Fiz triatlo, mas não na proporção deles. Então entendo um pouquinho dessa brincadeira. Assim, Fred, como foi? Me conta um pouco da sua história no esporte. Aquele Fred do Boqueirão que morava ali perto do Oswaldo Cruz, nós morávamos próximos um do outro, né? Aonde o esporte surgiu na tua vida? Onde foi a tua largada, a tua arrancada? Bom, acho que a minha largada, assim, o meu start dentro do esporte, né, de ter realmente aquela carreira esportiva e falar assim, é o que eu quero para minha vida. Eu acho que quando foi na faixa assim dos meus 8, 9 anos, quando... Cedo, na verdade, até antes eu ia muito pro clube regatas, né? Minha família toda era sócia do clube, a gente ia muito lá todo final de semana, gostava de nadar, cheguei até a participar das aulinhas de natação e tudo, mas não gostava de nada, sabe? Eu queria brincar, né? Não queria ter aula. E com 8, 9 anos eu pedi para minha mãe, na verdade, falei, mãe, eu quero começar a nadar. E eu morava ali na Torres Homem, ali, perto do Santa, né? Santa. E a piscina tinha acabado de ser inaugurada, 150 na época, e eu não estudava no Santa ainda, estava num outro colégio. E comecei a nadar lá no Santa, nas escolinhas, aprendendo a nadar, aquela coisa toda. E um técnico meu, que na época era o Zebra até, eu estudava no Independência. E eu nadei uma competição, eu ia nadar, na verdade, uma competição escolar, e o meu colégio não me inscreveu. Eu fui para nadar e não tinha inscrição. E os atletas do Santa, que eram atletas que estudavam no Santa, e o técnico era o Zebra, estava lá que era o meu técnico. Falou, você não quer tentar ir para o Santa, né? Com bolsa, tudo, a gente tenta pelos resultados. Aí comecei, e foi aí, né? No Santa Cecília, na equipe de natação, aí estudando e nas equipes de base, né? Infantil A, Infantil B, juvenil, júnior, até a equipe adulta. E aí, posteriormente, eu conheci o biatlon, né? Sim. Na verdade, nem foi o triatlon logo de cara, né? Foi o biatlon, né? E foi, assim, apaixonante, na verdade, porque, na verdade, como a gente nadava, assim, já tinha um ritmo bom, né? Vamos dizer assim, de natação, resultados bons, tudo. E a gente corria muito, na época, nos nossos treinos de natação. Nosso técnico, né? O Márcio Latuffi, ele colocava muito treino em volta do quarteirão, então a gente tinha a corrida já como uma parte do nosso treinamento. Legal. Então era uma coisa que se tornou meio que natural, né, pra gente os biatlos, e depois, posteriormente, o triatlo, onde eu terminei minha carreira. Legal. A tua modalidade ou o teu esporte dentro da modalidade foi a natação, ou qual que foi o esporte que você mais se destacou dentro do triatlo, ou a modalidade que você mais se destacou dentro? A natação era o mais forte? Era o mais forte. Apesar de a gente, às vezes, meu ciclismo nunca foi um ciclismo muito forte, muito bom, mas assim, né, competitivo sempre foi, mas não perto do que às vezes eu corria. Então a natação e a corrida eram as duas modalidades que eu me destacava mais. Legal, legal. Shiro, a gente sabe que a tua família, o precursor do triatlo foi o teu irmão, né?
O Zé Henrique foi realmente a figura. Quando a gente lembra de triatlo em Santos, a gente lembra do Zé, óbvio, né? Isso é óbvio. E foi através dele que você se inspirou em iniciar a tua carreira profissional no esporte, na natação. Como que foi? Família toda, né, de atleta. A história da família com esporte começa até antes, né? Minha mãe sempre foi comerciante, até hoje tem a loja Betts ali. Sim. Então, meu irmão, no final dos anos 70, né, o 073, né, numa vacina, acabou tendo uma paralisia. E a fisioterapia era andar muito na praia, né? Sim. Então, eles faziam daquela época lá e surgiu a ideia de montar o Betts Clube, que era o clube de corrida do meu pai. Meu pai, apesar de ser cartorário, gostava de educação física, fez FEPS, né? Jogou bola, conheceu minha mãe no Atlanta jogando futsal, né? Meu pai é português, minha mãe que é japonesa. E dali começou. Então, Valmir Nunes, Adilson Damas, Cláudio Honor. Então, chegava no final de semana, sempre tinha gente. Meu pai tinha um micro-ônibus e levava todo mundo para correr. Que legal. Então, o Zé, a Cláudia, a Elis, né? E eu sou o mais novo do primeiro casamento, né? Todo mundo tem as fotos aí correndo, né? E dali até o Zé fez uma maratona com 8 anos de idade, né? Hoje nem pensar, não né? Se imagina fazer não isso. Imagina, ninguém libera. E acabou até saindo uma foto na Isto É. A partir dali, aí meu pai acabou parando com a equipe, né? E a gente acabou entrando no Santa, na natação, né? Então, todos seguiram da natação. Fui na natação, depois saí pro polo aquático, tentei jogar bola, né? Mas aí voltei pra natação, né? E depois que fui pro biatlo, fui pro triatlo. Legal. Jogava bola bem, Chiro, não? Bem, não tinha seguido. Mais ou menos. Né? Formava ali. Não, o triatlo foi muito melhor, com certeza. Não tenho certeza, mas não tenho dúvida disso, Mas tentei. Assim, a gente sabe que quem foi atleta profissional como vocês, né? E quem é atleta profissional sabe do grande sacrifício que é para você seguir em uma carreira de atleta profissional, muitas vezes sem incentivo, né? Porque é difícil você conseguir um esporte como o triatlon na época do início de vocês, era um esporte que não tinha praticamente nenhum incentivo, né? O incentivo era muito familiar, né, e de empresas de amigos, a gente sabe que é assim que funciona. Como foi a trajetória para você se tornar realmente um atleta profissional, né, e conduzir a tua carreira como atleta profissional? Porque ninguém pode falar ao contrário, você foi um atleta profissional de triatlo, atleta olímpico, o que é dificilmente você vai ter contato com um atleta olímpico hoje, né, no mundo, né? E você foi um atleta olímpico. Como foi a tua carreira, a condução dela? Então eu demorei um pouquinho, né? A gente já fazia biatlon, a gente fazia muita corrida, então a gente fazia alguns biatlon, mas nunca treinava para isso, né? Em 95 eu falei, agora, no último ano de júnior, eu comecei a ver triatlon, né? A gente classificou, o Fred também classificou para o Mundial em Cancún, né? Na seleção brasileira júnior. E eu falei, acho que agora eu vou pro triatlon, né? Vou começar a pedalar, Você depois do Fred? O Fred começou antes, o Fred saiu antes da natação. Ainda continuei mais um pouco. Legal. E caiu justo o Mundial junto com o Júlio Delamare, que era o último meu ano de júnior. Eu falei pra Rosa, na época eu recebia do Santa, recebia também a DOT, né? Falei, eu vou partir pro triatlo, agora eu tô largando a natação. Que ano isso? 95. Tá. 95 eu consegui fazer os dois, até os meus melhores resultados de natação foram em 95, já fazendo triatlo, já pedalando. No teu caso também a natação, o principal... Teu ponto forte. Bom assim, que eu comecei o triatlo, eu melhorei a natação, não piorei, né? Porque acontece, né? Tudo isso graças ao Márcio Latuffi ou não? Marção é um amigo, eu depois aí comecei com o Marcos Paulo, e eu fui pro triatlo ali em 95, né, Fred? Até 98. Aí em 98 acabei a faculdade, acabei indo morar fora um pouco. E quando eu voltei, né, justamente em 99, fechamos com o Unimonte, né, naquela prova ao vivo da Globo, né, do Corpo de Ação. No biatlo, né? No biatlo, que deu ao vivo, deu ao vivo na Globo, uma prova. Então, assim, tudo que repercute, o triatlo era novidade, né? Depois acabou entrando na grade da Globo, do Esporte Espetacular. Com o Fast Triathlon. Com o Fast Triathlon, que dava muito retorno de patrocínio. Né? Mas a partir dali, acho que virou a chave. Aí entrei na Unimonte, fiquei 8 anos no Unimonte. No ano seguinte, entrei no Pão de Açúcar, né? Aí pude correr algumas provas do circuito, para poder pegar um ranking.
né? E aí consegui fazer todo esse primeiro ciclo olímpico até 2004. Então consegui classificar para o PAN 2013. Atenas. O PAN de Santo Domingo também, foi classificação muito dura aí com o Juracy, né? Na última, o Juracy tinha feito o ano de 2002 o melhor brasileiro disparado no ranking, tinha feito top 4 em Copas do Mundo. E acabei no confronto com ele direto, acabei tirando ele na última prova lá, que a gente foi decidir mano a mano lá na Guatemala, e acabei ganhando, né, uma sequência. O Leandro já estava classificado pelo PAN de 2002 e o Virgílio na primeira também. Seletiva, né? Então era o melhor ranking do ranking pan-americano. Eu acabei revertendo e classificando. Em 2004 acabei fazendo também as 3 seletivas lá com eles, acabei classificando aí, né? Aí o objetivo de todo atleta. Foram quantos anos, Chiro, de carreira? Praticamente profissional aí até 2010, mais 15 anos, 15, 16 anos. Comecei júnior, não era tão profissional. Acho que a chave ali virou em 99 para quando acabei a faculdade. Aí fiquei até 2010. Quase 20 anos. Né? 2000 vai você colocar 2000. Mesmo tempo de carreira teu, um pouco mais o teu. O meu foi também, quase essa parte também, assim, eu de profissional, acho que foi uns 20 anos de profissional e 23 no total. 3 anos no comecinho ali, porque, na verdade, eu consegui em 96, já estava largando no profissional. Em 96, o Troféu Brasil. Sim. E o Júnior fazia o Júnior Elite, né? Júnior Elite, verdade. No Campeonato Brasileiro eu já largava com o profissional. Né? Então até 96 eu fui para a Copa do Mundo, já um ano de triatlo eu fui para a Copa do Mundo do Japão. Legal. As duas lá, do Ishigaki e Gamagori, já que eu tinha sido campeão brasileiro, aí na época era o Calazans, né? E a natação, o esporte estava virando, né? O Mundial de 95 começou a valer vácuo no ciclismo, porque estava tendo muita briga. Sim. Né? Então liberaram o vácuo, ficou uma prova muito mais dinâmica, muito mais competitiva, né? Tanto que depois foram mexendo no circuito da bike para deixar um pouco mais duro, mais seletivo. Né? Mas o início ali, então quem tinha uma boa natação e uma boa corrida, né? Sempre estava para você a bike era o mais complicado? Ou foi não? o mais difícil de pegar, né? Depois, dependendo da prova, a bike para mim ainda era, eu gostava, ia bem, depende do circuito, né? Então a prova às vezes eu decidia na bike também, então às vezes na corrida. Então assim, o atleta hoje ele já vem, né, hoje pegar o Miguelzinho aí é meio completo, né? O cara não tem ponto fraco, enquanto o cara não pode ter corrida dele, que era o ponto fraco, ele meteu 28, 22, né? É o 6º brasileiro hoje, né? Com um tempo de 10 mil. Então, estamos falando de corredores, né? Virou um corredor. Então, assim, hoje já vem uma geração que já nasceu fazendo os 3, desde cedo, né? Sim. Então, a gente acabou abrindo caminhos aí. Geralmente, o triatlo via de alguma modalidade, né? Que aí você tinha o seu ponto forte. Santos pode ser considerada a cidade do triatlo. Sim. Ou a cidade que deu o pontapé para a modalidade a nível Brasil, né? A gente pode considerar isso. Eu acho que pode considerar isso. E quando Brasília, talvez? Não, acho que pega Brasília, Rio de Janeiro, sempre teve Niterói, bons atletas, tudo. Mas é assim que eu falo, quando eu falava de Santos, a capital do triatlo, né? Eu acho que não fala só pelos atletas, tudo, mas pelo número de competições, né? Sim. A gente fala sobre o Troféu Brasil Internacional, que até muito, hoje, né? Mantém esse circuito. Eu acho que Santos, então, hoje eu falo com propriedade que sim, é a capital do triatlo pelo que tem hoje de resposta a tudo isso que vem, né, foi sendo feito. Né? Santos teve triatlo em 84, né, que teve o primeiro aqui, né? Já tinha tido lá no Rio de Janeiro, depois que veio para Santos. Que era da CIA, né? Da CIA já foi em 88. 83 87, né? Foi aquele que começou na Ponta da Praia. Na Ponta da Praia, Antigo, né? Na verdade era novidade, né? Vindo do Havaí, então virou novidade. Santos fez até uma distância um pouco maior que o Olímpico, né? Terminava ali no Aquário. Então, aí depois foi através do Núbio que o triatlo tomou formato em Santos? Essa primeira foi uma prova diferente, né? Uma prova que tinha lá, não sei se era Lubrax, também era o mesmo circuito naquela época, né? Depois o do Núbio já veio com o CID, 88 para 89, Isso. E depois virou o circuito do Troféu Brasil em 91. Aí o Internacional já em 92, que permanece até hoje, né? O maior circuito ininterrupto. Assim, essa pergunta é óbvio que ela é uma pergunta, nosso bate-papo, mas é uma pergunta, ela vai para os dois. Fred, como foi viver como um atleta profissional? O sacrifício para você, enfim, em todos os sentidos, os benefícios, né, que isso geraram na sua vida ou na vida de vocês. Como foi viver como atleta profissional? Sim, para mim foi muito importante. Acho que a gente está falando de 20 anos, né? 20 anos é um período importante. Eu levo, assim, com muito orgulho tudo isso que eu vivi na minha vida como atleta profissional, porque, assim, que nem você falou, é um esporte amador, não é um esporte fácil, né?
Eu, mesmo sendo profissional, correndo profissional, eu tive a minha parte como professor. Eu sou formado em educação física, né? Então cheguei no começo até dar aula em academia. Tá. Aí depois eu peguei uma fase onde eu deixei um pouco de dar aula de academia e mesmo sendo atleta profissional, trabalhar numa assessoria esportiva, uma parte mais passando planilha, dando alguns treinos, tudo. Então eu consegui ter essas duas funções, né? Mas é o que eu falo, o que eu guardo muito, eu acho que foi que eu vi agora essa semana, falando sobre o esporte, que eu não... E que fala que é o seguinte, é o que eu falo, eu como atleta profissional, muito importante, tudo que eu vivi na minha vida, mas o mais importante foi, acho que as amizades que eu fiz, Legal. As viagens que a gente fez, assim, com o nosso... Caiobá e companhia limitada. O dia a dia de treinamento era duro, era exaustivo, mas tinha sempre aquela conversa depois, né? Porque você acaba vivendo com essas pessoas mais do que seus pais, sua mãe, a família. Você tá todo dia, todo momento, né? E aí quando você para, e às vezes você vai no Troféu Brasil, que nem a gente foi no último Troféu Brasil, não foi internacional, né? Não, Troféu Brasil. Troféu Brasil, né? Eu sei que foi quem me perguntou assim, e aí, Fred, dá saudade? Eu falei, cara, dá muita saudade de estar aqui. Mas se eu for pensar em tudo que tem que treinar para estar aqui, já não dá mais saudade. Já não dá mais saudade. Agora, a outra saudade que me dá é estar aqui conversando, estar com o pessoal das antigas, né? Então, assim, não vou nem falar sobre ser atleta profissional, mas ser um atleta, né, nesse tempo todo, com a convivência com as pessoas que eu tive, e que, no caso até do Chiro, é muito especial para mim, porque eu posso falar que é o meu melhor amigo, é a pessoa que eu tenho desde aquele início, né? Da natação, o biatlo, e hoje no trabalho que a gente faz. E é isso que a gente guarda pra vida, né? É isso. É isso que a gente leva pra vida e que a gente tem no coração, cara. Vou dar uma pimentadinha aí. O que faltou para você chegar a ser atleta olímpico? Eu acho que na parte financeira, assim, de apoio, de patrocínio na época, eu cheguei até a correr, né, algumas etapas pré-olímpicos, né? E classificava, ficava ali, ia bem, tudo. Consegui pegar uns pontos. Eu lembro que eu cheguei a ficar em 111 do mundo, em os 3 pré-olímpicos que nós fizemos. Mas tem uma hora que depois, na época, era circuito mundial, e o circuito era prova fora, né? Europa, Japão, e a parte financeira já não... Foi até um dos motivos que aonde eu saí um pouco dessa parte do triatlo olímpico para ir para a parte do triatlo de longa distância. E uma parte mais promocional. O que isso quer dizer? Você escolher provas onde você tinha aquela premiação, onde você conseguia com o organizador passagem, inscrição, e você... Então eu só rodava nessa situação, entendeu? Legal. Cria um nome importante para a prova e é convidado, né? E aí você vai fazendo essas provas. Então foi quando eu saí. Eu acho que a última vez que eu tive mesmo assim nessa parte mais de distância olímpica, mas eu já estava indo foi na época que a gente tava... que o Chiro foi para... Em 2003, na verdade, que a gente estava fazendo os treinamentos para o Mundial de Ilha da Madeira. Não foi? 2003? 2004, E 2004, né? Que foi a época que a gente estava treinando junto ali. A tua grande prova qual foi? Que você fala assim, esse é o meu orgulho da minha carreira profissional. A prova que eu fiz assim, que é o meu orgulho, foi em 2008, foi o Ironman de Portugal. De Portugal. Foi um Ironman assim, eu tinha feito em 2007. Eu tinha sido o 7º colocado e eu vi que o nível lá era... E aí foi engraçado que quando foi 2008, o nível estava mais forte ainda, né? E aí eu vi o start list assim, tava lá Luc Van Lierde, tava um belga que tinha sido 3º no Havaí um dia antes, o campeão mundial, e tinha o Paul Eme, que era bicampeão do mundo. Enfim, e aí fortíssimo, né? E eu consegui, né, sair para correr junto, né, fui o segundo a sair da água, fizemos um bloco de 8 caras, saímos para correr os 8, e eu cheguei a correr com o Poeme até o quilômetro 15. Depois eu não consegui mais. E aí ele ganhou e eu fui segundo. Você foi segundo? Fui segundo. Vice-campeão. Legal, é uma prova de triatlo com um potencial importante. O start list foi muito forte, e eu lembro que eu estava lá em Portugal, e a gente tinha e-mail, né? Não tinha telefone, essas coisas. E a gente ficava no e-mail, eu recebi um e-mail do Marcos Ornelas. Marcos Ornelas estava na Itália, na época. Aí ele falou, caraca, que prova que você fez, cara. Os caras estão me perguntando quem é você aí, que não sei o quê, né? Que legal. Então foi um negócio que... Que legal. Foi então foi o teu ápice na carreira. Foi a melhor prova, 2008. 2008. Legal. 2008. Que bacana. Chiro, cara, Olimpíadas... Festa Triathlon na Globo, aos domingos de manhã, né? Meio Ironman, enfim, várias provas. A gente pode se falar com certeza, eu acho que eu posso responder por você, que a Olimpíada foi o ápice da tua carreira, né?
Acho que é a prova ali que o circuito talvez não foi o melhor ali, né? A gente fala... Acho que eu estava muito bem antes nas seletivas, lá na Madeira estava muito bem, né? Forte. 13º, forte, estava na prova forte. dura, né? E acabou chegando, e, tipo, estreia de classificar em maio e a Olimpíada já era, né, em agosto. Então, Sim. acabei acho que não estava tão bem para a Olimpíada quanto que eu estava nas seletivas, né? Tá. Mas com certeza, a Olimpíada é o que marca, né? O que fica, né? Na verdade, a gente fala que é uma Qual que foi a tua prova... posição na... A Olimpíada, 33º. Tá. 35º, eu acho, Foi o segundo a sair da água, né? Junto com o Andy O Potts. segundo a sair da água. E assim, o que foi viver o ciclo olímpico, né? O que foi viver... cara, eu imagino o que deve ser assim para um atleta profissional você entrar naquele corredor com a delegação do Brasil, enfim, na abertura das Olimpíadas. É espetacular. Você participou da abertura? Acabei não participando nem da abertura nem do encerramento. A Vila Olímpica é um fluxo enorme, né? Então eu entrei bem no meio, fiquei 5 dias e acabei saindo. Não pude ficar nem na abertura, né? Porque é um entra e sai. Então eu entrei no quarto do Guilherme e do Flávio Canto. Os dois tinham sido medalhistas. Então na placa lá estava Guilherme. No quarto que eu fiquei. Eles foram embora e eu cheguei. Assim, é um ciclo, né? Na verdade, eu fui ver mesmo quando o avião começa a chegar lá. Imagina. Que passa uma vida ali, né? Na verdade, é muita dedicação, muita vontade, muitos amigos, né? Família principalmente, né? O Fred falou dos treinos, né? Eu estava na Olimpíada, né? Eu estava no circuito e eles mudavam os treinos para me ajudar, né? O Emerson vinha de São Paulo para me ajudar, o meu irmão ia fazer de moto para me ajudar. Então, assim, envolve muita gente, o Mosquito, natação. Então, a gente fazia uns treinos, todos treinaram, né? Assim, os amigos ali para poder estar bem lá, né? A gente fala. O Fred falou do porquê não foi, né? Cara, é um funil estreito e nem todo o Brasil, infelizmente, Quantos atletas brasileiros foram na tua... Na minha foram 3. 3 homens, 3 mulheres, né? E o Fred é o cara que tinha natação muito forte, é o cara que é a cara do circuito mundial. Tivesse dado um apoio a mais, cara, com certeza ia estar na Olimpíada, ia estar lá. Porque assim, às vezes a gente saía para fazer o circuito mundial, tu escolhia algumas provas, porque era caro. Então, às vezes, tu ia fazer 2 provas, né, na mesma viagem. Cara, se tu fosse mal, teu ranking já caía, né? Graças a Deus, fui aos poucos ali, acertando, e peguei Pão de Açúcar também, que bancou muito. A confederação ainda não estava forte naquela época. Mas tinham vários atletas aí que tinham chance de ir para a Olimpíada, né, que faltou o apoio realmente para poder correr o circuito com muito mais calma. Porque às vezes tu vai lá, o circuito mundial era assim, tu ia muito bem ou às vezes tu ia muito mal, alguma coisa aconteceu e, né, até para a cabeça. Mas assim, eu fiz o circuito, fiz todo, né, e pude viver isso, essa vivência e O triatlo hoje no Brasil é um esporte que possui apoio muito mais forte do que na época de vocês? Em termos de confederação, sim. Tá. Hoje, eu lembro que na época de 2003, Patrocínios? 2004, patrocínios também. Poucos, né? Um funil às vezes até mais estreito. Na nossa época eu peguei o Pão de Açúcar. Então o Pão de Açúcar tinha a equipe olímpica, que é praticamente toda do Pão de Açúcar, que dava verba para viagem, dava um salário bom. Legal. Que acho que muito hoje, né, Fred? Tem, acho que não tem. Acho que não tem hoje, mas o Unimonte também. Mas... O Pão de Açúcar na época não era só maratona, era a família o triatlo gostava, também, né? O pessoal da BMF, né, que ajudava junto, fazia parceria e gostava muito era Vanderlei, Marilson, né, a equipe toda, né, Malren foi também no Pão de Açúcar. Então ele gostava disso. Então nas plenárias lá do Pão de Açúcar, né, levava e tinha essa política de incentivar muito, né, o esporte, né, a família Diniz. Aí depois foi mudando a presidência, né, acabou indo para o Cassino e acabou tirando essa ideia, mas até os funcionários, era clube de corrida. Né, é verdade, tinha tudo lá, todo um amparo, né, tinha essa responsabilidade com a saúde, né, de quem realmente trabalha que traz o retorno. Mas... em termos de circuito, eu acabei correndo aí, né, rodando um pouquinho. Quantos troféus Brasil você fez? Eu acho que eu ganhei o 2010, o último lá, né? Mas circuito mesmo que eu fiz direto, acho que eu devo ter feito 2008, 2009, né, Fred? Eu nunca não conseguia, fazia uma etapa ou outra. Porque o Chile tinha muito circuito mundial. Circuito mundial, às vezes viajava. Não tinha como, né? Batia muita prova junto, Você foi campeão do Troféu Brasil ou não? Fui campeão de etapa, mas no Troféu Geral fui terceiro 2 vezes. Terceiro 2 vezes. E ganhei etapa. Que na época, quem era o bambambam, Fred, no triatlo da geração de vocês? Naquela época tava o Santiago, né, Fabinho,
Fabinho Carvalho, aqui em Sim, Santos, também sim. andava, né, andava bem, né, andava bem. O argentino, o Galindes. O Galindes estava também nessa época. Não, já nessa época, acho que 2000 ele fazia uma etapa ou outra, já estava mais fazendo as provas de longa distância. Tá. Mas era esse pessoal. O triatlon sempre teve, acho que até um certo... Eu não vou, depois que eu parei, assim, eu parei em 2015, né, parei. E eu acompanhei muito pouco depois, mas assim, na parte profissional, até 2015, estava um grupo bem, assim, 10 caras que chegavam bem, né? Em 2015 você parou com quantos anos? 40. 40 anos. A tua carreira foi longa, então. Mas assim, eu vou ser bem sincero contigo. Eu estava até pensando esses dias aqui, a gente estava com uma conversa, eu com a minha esposa, tudo, negócio de lesão, né? Porque a gente chega numa idade depois que... E eu, em 2013, na verdade, eu já não estava muito bem. Eu já não queria... É assim, é aquilo que eu falo, né? Quando você tem uma lesão, a cabeça pensa numa coisa, você acha que você pode fazer, você não consegue fazer. Então era muito treinar e os resultados não vinham, e eu falei, em 2014 eu acho que eu vou parar. Mas eu dei uma chance, aí foi quando eu fui quinto no Triatlo Internacional de Santos. Tá. E foi uma prova muito boa. Falei, caramba, acho que eu vou... Aí você vai tendo aquela chance. Tem um suspiro, né? tem um suspiro. Suspiro. Aí no Troféu Brasil, fui terceiro. E quase por sprint assim perdi. Eu falei, cara, acho que eu vou dar. E tinha um Ironman em Caiobá, ganhei o Ironman. Eu falei, cara, mas só que nesse dia que eu ganhei o Ironman, eu tive uma dor muito forte nas costas, não sabia o que era, passei muito mal. E logo depois fui fazer um Troféu Brasil, uma dor, e minha esposa falando pra mim direto assim, você tá com hernia de disco, você não tá legal, você não vai fazer. Bom, foi aonde eu travei mesmo, e aí a partir daí eu já tive uma situação que não aguentava mais. Virou sofrimento. Virou sofrimento. E aí, 2015 chegou, né? Aí eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou tentar, pelo menos eu fecho com 40 anos de idade. Sim. E aí eu consegui uma coisa que eu tenho na minha sala sala de TV que eu tenho, que é uma foto minha chegando no meu último triatlo com a minha filha correndo e passando ali de chegada. Eu acho que é o maior prêmio, né? É o que eu tenho. É o teu maior prêmio, é o teu maior prêmio. Chiro, como foi parar? Em que ano que você parou? Com quantos anos você tinha? Parei em 2010, eu fiz 2011, eu fiz 2010, mas já estava cansado, já não estava mais no apetite, já não estava mais no circuito. Falei, vou encerrar aí, né, 2010 com 34, eu tinha casado também, já estava em outra pegada. Eu falei, tá na hora já. O corpo já começa a não responder mais, né? Começa a treinar, machuca, começa... Né? Eu falei, já estava meio cansado, aí fiz a última lá, o Troféu Brasil, aí ganhei o circuito, falei, acho que eu só não anunciei porque na época eu ainda estava com o patrocínio da Speedon ainda, aí tinha mais um ano de patrocínio, e a Speedon manteve ainda até o final, mesmo não competindo, manteve aí, porque minha filha acabou nascendo prematura, acabei parando por isso também, eu falei, a gente não sabe o porquê, né, mas já era deixa era um ali, sinal, já não estava, já no Fest 2011 já não fiz, o Internacional já não fiz, já começou o ano diferente. Aí eu falei, a esposa estava grávida também, né? Aí eu falei, acho que já deu, já. Aí eu parei também e achei que já tinha feito o meu papel já dentro do esporte, encerrei. Fez um belo papel, né? Assim, vocês têm algumas coisas em comum, né? E uma delas é ter migrado do esporte para a carreira pública, né? Os dois hoje ocupam espaço importante dentro do cenário político e público da cidade de Santos. E um dos pontos que eu vejo que faz com que vocês tenham sucesso hoje é o que vocês aplicaram na carreira de vocês, que é a disciplina, né? Ninguém chega no ápice que vocês chegaram numa carreira esportiva se você não for disciplinado no seu treinamento. Então acho que isso aí é o principal ponto, né? Qual de vocês foi primeiro para a carreira pública? Chiro. Fui eu, né? Eu acabei em 2012, quando o Paulo ganhou, acabou me convidando para ser presidente da fundação lá, eu queria estar no esporte. E acabei indo aí, 2013 até 2016, fiz 2 mandatos de presidente da fundação. Sim. Né? E acabou depois que já estava, quando eu encerrei a carreira, acabei indo para o comércio, família toda de comerciante, né? Acabei indo para lá. E é legal, a fundação cuida de esporte de alto rendimento da cidade que o Fred faz hoje, né? Então a gente pode viver, e quem foi atleta sabe de todas as dificuldades, infelizmente, que a gente tem, né? E assim, as oportunidades que você como gestor, você consegue ajudar essas pessoas. Então esse é o principal papel dentro da política, acho que não só como presidente, mas eu também como vereador, tenho essa bandeira, né? Claro. E o que você falou muito aí, atleta de alto rendimento não tem mais ou menos, ou o cara se dedica ou o cara não vai dar resultado, não tem um talento que fique por muito tempo.
Então, assim, a constância, né, disciplina, respeito, objetivo, planejamento, resiliência. Cara, os valores que o esporte te alto rendimento, o esporte em si, né, te coloca, amizade, né, cooperação, você leva para o resto da vida, né? Sim. Então, acho que isso que também acabou indo para esse outro lado aí, acabei indo para lá, e depois o Fred acabou entrando depois, né, Fred? 2016. Você entrou direto para a FUPS ou antes da Não, em 2016 eu fui para Semis. Legal. E no meio do ano. E na verdade até quem me deu o toque foi o Chiro, referente a um cargo aí numa conversa com o Paulo Alexandre. E aí ele falou, não, vamos pensar, ele até brincou, parou mesmo, quer trabalhar? Falei, não, quero. Então, a partir daí, conversa com o Paulo, e aí fui para Semis, fiquei na Semis de 2016, até quando o Chiro foi para ser candidato a vereador. Legal. Onde eu fui para a FUPS, fiquei um ano, e depois eu vim voltei para a fundação. Hoje, como que você enxerga, como que você vê hoje a atuação da Fundação Pro Esporte para o esporte santista? Como que tá montado isso? Como que você vê esse apoio da FUPS para o esporte santista? Eu vejo fundamental, Marcelo, sabe por quê? Eu vejo fundamental, a gente vem assim, que nem você falou, né? Quando a gente entra num cargo, em qualquer situação, a gente quer dar o nosso melhor porque a gente sabe que é que nem o esporte pra gente. A gente quer conquistar espaço, conquistar resultados e é isso que a gente faz, ainda mais na fundação, que é para esporte de alto rendimento. Eu já estou no meu segundo mandato, os números, graças a Deus, dentro da parte de número de atletas, termos de cooperação, né, modalidades, eles vêm crescendo de uma forma assim muito boa. E por que eu digo que é fundamental? Porque é que nem o Chiro falou, né? O Chiro viveu uma época no triatlo, eu vivi também, mas o Chiro mais assim quando ele teve o Pão de Açúcar, as empresas, onde realmente você tinha um patrocinador. E hoje a gente não tem mais esses patrocinadores. Muitas vezes os patrocinadores vêm por lei, incentivo municipal, estadual, federal, e a gente sabe o quanto isso é importante dentro das equipes. E por que eu falo que é fundamental? Porque a fundação, ela é e sempre vai ser um auxílio financeiro. Só que a gente vê que aquele pouco que às vezes que a gente dá para alguns atletas, para alguma equipe, é muito importante. E ajudam muito essas equipes dentro do ano, dentro do calendário anual, para que eles possam realmente ter, né? Então, às vezes a fundação ela acaba se tornando uma patrocinadora, claro, que não é para ser. Mas a gente sabe a importância. Então, a gente vê aí que o esporte de alto rendimento, assim, ele vem crescendo e eu acho isso fundamental. O que falta para formar atleta de alto rendimento? O que falta para o Brasil se tornar, não uma potência, mas que chegue perto de ser de formar mais atletas de alto rendimento? É o apoio público? São os patrocinadores? Como que você vê isso? Eu acho que é um conjunto. Eu acho que políticas públicas no trabalho de base é importante. Sim. Você olhar mais para a parte educacional, mais os colégios, de dar uma continuidade nesse trabalho, porque a gente sabe que os atletas estão no colégio, claro, estão estudando, nas salas de aula, enquanto mais você conseguir fomentar, fazer com que cresça isso, futuramente você consegue ter a esperança que eles procurem, e lógico, você ter espaços públicos, né, para que eles venham ter essa atividade. E aí sim, que é o que eu falo, né, o esporte não começa no profissional. Ele começa iniciante, sim, aperfeiçoando, trabalho de base de alto rendimento e o profissional. Eu acho que faz políticas públicas. Você falou agora vai muito em contra, eu tive um bate-papo com a Beth Gomes, que nós conhecemos muito bem, e foi exatamente o que ela falou, né? Que exatamente o incentivo tem que partir de dentro da escola, de dentro do ensino básico, né? Para que os atletas sejam formados desde a base lá de baixo, né? Isso que é o mais difícil, né? Então, é isso que é importante, né? Então, hoje na fundação, até na época o Chiro era o presidente da Fundação Pro Esporte na época, em 2013, o Chiro que foi o precursor do programa que a gente tem hoje, que é espetacular na nossa fundação, que é o Campeão na Escola, que é o quê? Você levar para a escola as nossas modalidades, com as nossas referências esportivas, para que eles passem para as crianças como é que foi a vida deles. Né? O esporte é ferramenta de mudança, de construção, de transformação, entendeu? E na época que o Chiro foi presidente e ele colocou esse projeto, ele vem crescendo a cada ano. E a gente, nesses meus 2 mandatos, nós estamos colocando o quê? Que a cada ano a gente consiga colocar sempre 2 a mais. Começamos com 2, 4, 6 no ano passado e esse ano vamos com 8. Né? Falei 2 no meu primeiro mandato, porque por problemas de pandemia na época deu uma travada em 2 anos. Mas esse que é o grande objetivo, a gente passar isso para as crianças, né? E lógico,
eles terem o espaço para ter atividade. Isso é importante. Chiro, na tua opinião, o esporte ele recebe o devido merecimento do poder público ou não? Eu não estou falando localmente, eu estou falando como um macro, né? Você analisando o esporte, o poder público como macro e o esporte como macro. Você acha que recebe ou a gente está muito distante ainda de... Ainda está um pouco distante, né? A gente vê países aí, quanto que eles, né, têm essa mentalidade. Eu falo isso até, né, o pessoal fala, né? Porque grandes potências, principalmente Estados Unidos, a gente não deixa, né? Começa muito no colégio, no high school, depois vai para a universidade, né? E assim, outro tem muito dinheiro para fazer uma faculdade nos Estados Unidos, outro é muito bom no esporte, ou é um gênio, né? Sim. Então assim, o cara se dedica desde cedo, sabe que o esporte vai abrir essa oportunidade para ele. E a gente fala que aqui não é igual, na verdade, às vezes um atleta de alto rendimento consegue, né, uma bolsa de estudo que vai sair com uma profissão, né? Se ele for consequência, né, se ele conseguir ser profissional, poder viver daquilo ainda mais, né, tudo bem, mas assim, ele já saiu com uma formação, né? E os Estados Unidos gosta disso, não só para os campeonatos, que é uma publicidade, né, mas ele sabe que o atleta, que a gente tocou no assunto, que o atleta é focado, né, não tem mais ou menos, ele é focado, ele sabe que aquilo dali vai mudar a vida dele. Tanto que hoje o número de atletas, né, a gente fala de olímpicos nossos, são de projetos sociais. Tem muitos que vieram de projetos sociais, vieram, né, incentivados e aí estão dando resultado, né? Por quê? A gente fala isso, que às vezes chega numa certa idade, o cara que vem do projeto social, ele não vai ter outra oportunidade, ele não vai só... Ali ele sabe que ele faz um negócio que ele tem que agarrar, né? Tem que agarrar e ali é a chance de mudar a vida dele. E ele faz. Sim. Então ele não tem nada que possa... E ele pega e se transforma no... né? Então tu vê vários atletas, desde Rebeca, Isaquias, né? Vários atletas aí que são exemplos que vieram de projetos sociais. Então assim, acho que o Brasil tem que ter um pouco mais essa política, né? Lógico, melhorou no ano, né, que a gente esperava muito mais, principalmente no ano olímpico ali. Teve muito recurso. Hoje o orçamento até do Ministério é muito mais baixo. A gente sabe, e a gente tenta colocar isso, tenta botar na mentalidade o que é uma política pública pensando em esporte, pensando em qualidade de vida, pensando em longevidade, a expectativa hoje é cada vez mais alta, mas a gente tem que ter essa mentalidade que começa lá cedo, os hábitos saudáveis, né, que a criança faça, né, comece ali uma alimentação. Eu hoje, se pensasse, o que você investiria? Eu investiria muito em escola, uma boa alimentação e espaço para eles fazerem essa atividade. Claro. Onde eles vão fazer o social, onde eles vão aprender a se conhecer, se respeitar, né, porque a regra, às vezes, né, a gente coloca aqui o pátio ali, onde é que tu faz o social com as outras classes, mas, cara, dentro do mar. Quadra ali, uma pista, é onde é que você consegue controlar todo mundo, vai ter uma regra para todos, vai ter um cabeça que é o professor. Cara, quem não seguir aqui tá fora. E é democrático, a regra é para todos. Sim. Então, assim, é um caminho que a gente consegue colocar. A gente sabe que temperamento é muito herdado, mas o caráter a gente coloca na criança desde cedo. O caráter a gente... Então, assim, eu acho que esse esporte dentro da escola, dentro com jogos, né, jogos escolares, que incentivam as criançadas a fazerem. O Fred falou do campeão na escola, e às vezes a gente falava, né, que era muito para a criançada despertar a vontade, né, e dar oportunidade. O que está sendo feito nessa escola aqui? Tanto que o primeiro foi do judô. Está tendo um projeto de judô. Então vamos levar os melhores daqui. Claro. Levamos 4 judocas olímpicos de Santos para fazer o campeão na escola, né? Até a Dani lá, né? A Suelen que estava aqui, estava o Revite, né? Bruno Mendonça, Andressa, Priscila. Então assim, colocamos lá e fizemos. Aí, cara, a criançada despertou a vontade. Porque eles contaram a história, fizeram uma brincadeira, uma clínica, uma atividade, né? Ali. As criançadas saem encantadas, né? O diretor, todo mundo gosta, melhora o ambiente. Cara, mas para o atleta em si, a gente falava muito isso, né? Eu contava de presidente, cara, vocês têm uma responsabilidade, vocês estão podendo sobreviver do esporte. Porque, cara, o funil é muito estreito. Então, assim, vocês têm essa responsabilidade social de passar uma boa imagem. Não existe bad boy no esporte, cara. Vai ter ali o cara que vai dar resultado, depois esquece, porque tu é um produto, cara. Então, faça da sua imagem a melhor imagem, até para você passar esse bom exemplo. Então eu falava isso, cara, não tem mais conflito, não tem mais briga. Cara, faça uma boa imagem, porque isso aí é para a tua vida, vai abrir portas para a tua vida. Você sai daqui e abre portas. Então a gente tem que passar, né, tem que ter essa mentalidade, tem que cada vez começar mais cedo,
né? Se não for na escola, dentro dos complexos esportivos. Hoje não tem mais aquela gama de clubes que a gente fazia um campeonato santista só com os clubes da Baixada. Então a prefeitura hoje, o poder público, né, tem que encampar, e encampa, né, faz, tenta. A gente tem que aumentar o número de escolinhas e, cara, toda vez, até as escolinhas particulares de várias modalidades lotadas, né? É isso. Não é só no ano olímpico, né? Mas assim, lógico, desperta muito mais, né? Claro. Mas assim, a gente tem que fomentar, tem que dar oportunidade. Se a criança quer ser competitiva, nós também tem que dar essa oportunidade, né? Deixar isso, vai que, mas que ela faça o esporte ali, que socialize, que ensine. Sim. Essa é a nossa, esse é o meu, eu falo de outro, né? Eu falo de vários assuntos, cara, mas minha bandeira do esporte é isso. É o que por que eu tô lá é por isso, cara. Eu sei que o esporte pode mudar vidas, mudar o entorno, mudar a família. É a criança que começa, ou então às vezes o pai que começa e muda, né, o exemplo. Então assim, esse é o papel que a gente tem que ter, e a gente tem que passar isso. Quem foi atleta de alto rendimento, quem fez do esporte a vida, né, pôde sobreviver, a gente tem que passar isso e tentar cada vez puxar mais isso, que é o que falta. É uma ferramenta de educação, de tudo, né, e a sociedade precisa muito. Qual foi o teu primeiro mandato como vereador? Que ano? 2021. 2021. Isso, 2021. Você esperava ter a aceitação que teve? Porque na realidade você foi eleito com mais de 3 mil votos, né? Isso. Na primeira... acabei não continuando aquela pergunta que você falou, né? Acabei recebendo um convite, eu falei, vou esperar um pouco, não estou preparado. Em 2020 falei com a família não quis muito, né? Porque nunca teve esse viés político, mas eu justamente falei a importância disso, né? A importância, o porquê que eu ia, e toda a família ali, né? Sou ali do Supersense, família de comerciantes. Legal. E também o lado esportivo, não tem como, né? Eu vim, né? Trabalhei com isso, então, pessoal, na primeira já fui com 3.024 e agora em 2024 já fui para 4.884, né? Sim. Aí já meio que assim, eu peguei alguns números. Cara, foi você 3.123. 3.123. Na primeira. Você apresentou em 2025 mais de 1.200 proposituras, né? É um dos vereadores mais ativos da Câmara que nós temos hoje aqui em Santos. É fácil acompanhar você hoje nas ruas, né? Você é realmente um vereador que está na rua, né? Que acompanha. Independente do esporte, como que você vê hoje, e aí falando um pouco mais da nossa região, né? Falando um pouco do nosso universo aqui, como que você vê hoje o caminho da nossa região, como que ela está caminhando, olhando você do lado político, entendeu? Do lado do seu lado, do outro lado do muro, qual que é a tua visão da cidade como um todo, da região como um todo? Acho que Santos ali não tem como, né? Principalmente por causa do porto, né? Sim. É o pulmão da nossa cidade, hoje quase a cada R$10 aí 7 passa pelo porto, né? O pulmão, né? E a construção também. Então Santos é uma cidade que não cresce muito, né? No último censo foi igual, 420 mil, e continua igual, né? Mas o número de habitações aqui, né? Hoje saem as casas em prédios enormes que acabaram ajudando, botando dinheiro aqui na cidade, a economia. Sim. A gente fala, né, que a gente tem que achar esse equilíbrio, mas que é o quanto que é importante, né? Ter essas pessoas que gostam. Santos é uma cidade que é turística, né? Tem vários pontos importantes aí também, sobrevivem muito, né? A gente vê, acaba tendo aí o entorno, né? Vem as cidades com orçamento de Santos quase 6,9 bilhões no próximo ano, estimativa, né? Pega São Vicente, não chega nem a 2 bi, né? Então, e a cidade muito irmã, muito Sim. parceira, né? Então Santos fica aqui, né? Guarujá também, que tem o outro braço direito do porto ali, que também tem muito a evoluir, a cidade, né? Tem Praia Grande que evoluiu muito, o número de habitantes já está passando Santos. Cresceu muito também pela construção, um prefeito também que é muito para frente. Aí, área territorial que é muito grande também, né? Santos, o que limita muito na área aqui, né? Na área insular é muito pequena, então só sobe, a cidade mais vertical aí do Brasil, né? E temos a área continental que tem que achar esse equilíbrio, até onde, principalmente com o meio ambiente, né? Hoje o calado, a gente falar um pouquinho de tudo do porto, que a gente fala muito hoje das praias, né? Das atividades, tudo, né? Já está em 14 metros, está já liberado para 17 e vai chegar a 19, para ter os grandes navios Sim. atracando aqui. E não tem como barrar isso, não tem como, né, falar não vai, né? São Paulo, Santos aqui, 33% de tudo que entra e sai do Brasil passa por Santos. Então, assim, Santos é muito importante pela localização também. E a gente também tem que deixar cada vez mais atrativa isso. Claro. Né? Então, a gente
está apto, né, os vereadores têm esse papel, têm essa mentalidade que Santos vai continuar crescendo, né, mesmo essa mudança aí de tributária, né, vai diminuir um pouquinho o ISS, mas Santos vai continuar crescendo e a gente tem que cada vez mais lutar, né, tentar equilibrar principalmente as maiores desigualdades que tem, principalmente em Morro e Zona Noroeste. Né? Então a gente tem, eu falo, né, as políticas acontecem aqui na nossa aula, mas tem muitas políticas públicas que acontecem lá, que às vezes é tão, até em termos de expectativa de vida, cara, é uma diferença enorme, né, do morador na Zona Noroeste para um morador daqui da Orla, né? Então muitas pessoas vêm para cá para se aposentar pela qualidade de vida, que Santos ainda tem uma segurança. Na Zona Noroeste a gente tem que dar uma atenção, Morro também, né? Mas a Zona Noroeste principalmente ali, porque é uma quantidade enorme ali. O gargalo da nossa cidade, você entende que está entre Morros e Zona Noroeste. Esse é o nosso... a gente tem que dar uma atenção a mais ali. Tá. Né? Até falando de praia, né? Do calado, da erosão, as nossas praias aí estão em vários temas, aí vai dar uma misturada, né? Mais de 10 anos que as nossas praias estão impróprias, né? A CETESB aponta, né? A Sabesp, lógico que essas construções ajudaram, né? E a rede coletora não está aguentando isso, né? E o fornecimento cada vez está pior, não é só nos morros, já Zona Noroeste, já falta água, né? Cara, e onde é que vem esse maior poluição, maior esgoto? Vem de lá, da Zona Noroeste, atrás, não tem lá saneamento básico. Então é uma briga, que a gente tem que até melhorar isso, agora o Parque Palafitas veio, melhorou, já deu uma outra, né, mentalidade até para as pessoas dali, é uma outra realidade, mas é um local ali que a gente precisa dar uma qualidade de vida melhor para eles. Sim. Aí botar mais segurança, né, boa qualidade de vida de escolas, né, dar uma outra oportunidade, uma outra visão, né? Então assim, eu acho que a gente consegue chegar em muito ali, e Santos vai de uma forma... não dá para crescer sozinho, tem que crescer com todo o seu política entorno. Não é fácil, né? A política é aquele respeito, se entender... Você se decepcionou com alguma coisa ou não? Cara, assim, algumas coisas assim que a gente... Né, não precisa falar o quê, mas existe... No primeiro ano do mandato vim muito acelerado, né, e claro. As coisas não aconteciam, né, às vezes ficava, vou resolver, e as coisas não iam, né. E o papel do legislativo é isso, é apontar, né, questionar, tentar construir, tentar fazer... Né? E, cara, e legislar, fazer leis que às vezes, né, você consegue ajudar. Quem executa, né, é o prefeito, executivo, o secretário. Então, assim, às vezes eles fazem ali, eu quero fazer. Né? Às vezes uma coisa que tu acha que é clara, fácil, eles acham que não é tão fácil, porque é a opinião deles, também eles não querem, né? Então, algumas coisas assim, tu fala, tem que fazer, isso aí tem que acontecer, não dá para esperar tanto tempo. Né? E assim, quem veio da iniciativa privada... Você faz tudo, né? Ontem. Ontem, na hora, você faz. Você quer, você faz. Não. No poder público, você só vai fazer o que a lei permite. Né? Do particular, você faz tudo, você não vai fazer o que a lei proíbe. Né? Então, o contrário. É o contrário. Então, assim, a gente sabe que tem tudo, e eu falei hoje, estava até andando no Rebouças, até a quantidade de obras que acabaram parando, né? Você faz um chamamento, entra a empresa que nem é tão capacitada, com menor valor, e as coisas não andam, a empresa abandona, né? Então várias obras paradas, e a gente fica, né, pontuando. Cara, como é que deixa essa empresa pegar mais uma obra, né? Como é que ela consegue pegar tantas? E ela sumiu, foi embora. Então, assim, tem algumas coisas que acontecem e fica, caramba, né? O que dá para fazer para melhorar? A nova lei de licitações veio para atrasar isso, veio para, né, às vezes a gente fica ali na lei cada vez tentando aprimorar, e às vezes o esperto cada vez dando mais jeito para... Isso é importante o que você fala, porque assim, eu acho que uma grande parte da população não tem conhecimento de como funciona a máquina pública, né? Nós gostaríamos que fosse muito mais ágil, mas alguns que têm um pouco mais de esclarecimento sabem que realmente não é, né? Você demanda de autorizações que não partem da tua vontade, né? Eu gostaria de ter a rua assim, mas outros gostariam que a rua não fosse assim, que ela fosse assim. Então não é tão fácil, né? O Fred, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Tem 1 ou 2 ou 3 atletas em Santos que você considere assim... que hoje são não administrados, mas que a Fundação Pro Esportes acompanha, que você fala que são atletas que vão dar algum resultado importante para o país, para a cidade ou coisa parecida? Não, na verdade a gente já tem os atletas que estão dando, né? A gente pega hoje assim o pessoal do tênis de mesa,
forte. Então, eu vou falar até do convencional e vou falar do para também, né? Claro. Eu até falei isso para a Beth quando ela esteve aqui, que para mim ela é atleta olímpica. Exato. Ela é atleta olímpica. E a gente sempre fala, a gente não está lá com assistencialismo, né? Nós estamos lá para alto rendimento mesmo, isso aí é fato, né? Então a gente já tem no próprio atletismo a Beth Gomes, né? A Vanessa, que vem participando aí das maratonas, ela que teve agora na última maratona lá de Londres, foi quinta, ano passado no final foi terceira em Sydney, resultados bons, que é uma menina que futuramente vai estar brigando aí por mais pódios diretos assim, nas maratonas, já fez diversas, né? Seja Nova York, Chicago, ela acompanha, na verdade, esse circuito das majors, né? Então já é uma atleta nossa que vai dar fruto, que nem você me falou, mas já está dando agora, né? A nossa natação da Unisanta, né? A gente tem os atletas... Sempre foi muito forte, Sempre foi muito forte, mas a gente vê... Nós estamos até acompanhando agora, né? A sobrinha do Chiro, a Dorinha, que está agora, né, ela dando resultados aí na categoria dela e já está despontando meio que para... Né? Então isso é importante, porque você tem a equipe principal e aquela equipe de base que já está indo para o profissional, né? Já está com resultados bons. E assim... São muitas modalidades que a gente tem lá, sabe, Marcelo? Que a gente tem resultados assim expressivos. Acho que o tênis de mesa, a natação, que nem eu falei, o taekwondo nosso também tem muitos atletas bons, não só na parte de nacional e internacional, como até que nem o Natan, né? Que foi medalha de ouro, né? Medalhista na Paralimpíada de Tóquio. Legal. Então, muitos atletas aí que a gente... Uma gama grande. O esporte muda a vida, né? Muda a vida. Eu sempre falo que o esporte não tem coisa ruim, né? Você não consegue ver coisa ruim no esporte. Teve alguma história no teu período de FUPES que tenha te emocionado relacionado a algum atleta que você fale, caramba, vale a pena estar fazendo o que a gente está fazendo? Olha, eu acho que tem, assim, e vou ser bem sincero, não são talvez os nossos principais atletas. São, que nem eu te falei, às vezes quando a gente passa um adote, né, e a gente sabe que é um auxílio financeiro, e a gente descobre para que aquele adote ele é usado por um atleta, Sim. Você fala, nossa, isso como vale a pena a gente estar podendo ajudar. Né? E é que nem o Chiro falou, né? Essas situações que você... E até a gente quando você vai no campeão na escola e leva os atletas de alto rendimento, aqui, não é que os atletas que estão olhando, que a gente vai plantar aquela sementinha, o cara vai sair de lá, todas aquelas crianças falam, pô, eu vou ser o atleta e tal, até uns consigam, outros não consigam, mas é levar aquela lição, né, para sua casa, o que o esporte te dá? Te dá dignidade, perseverança, respeito aos outros, e isso que você tem que levar, são esses exemplos, né? Então, que nem você me falou, de histórias, né? E assim, não é uma história que me emocionou, mas tem uma história que eu achei bacana dentro do nosso, da fundação, que foi o futebol do ano passado, que a gente estava com um projeto social e acabou chegando a vice-campeão dos Jogos Regionais. Legal. E depois foi quinto nos Jogos Abertos. Também um pessoal que foi conquistando um espaço, que emocionou também a gente também. E um esporte coletivo, né? Que nem sempre algum integrante vai conseguir sucesso, porque é muito difícil. É muito difícil, a gente sabe que é muito difícil. Exatamente. Futebol, né? E assim, e dentro eu acompanho muito, né? Desde quando eu entrei na fundação, seja nos Jogos da Juventude, nos regionais ou nos abertos, eu estou sempre presente. Eu vou nos jogos, né? Eu estou no alojamento, estou comendo com os atletas, estou indo nas competições. Então são tantas histórias que você vai vendo ali. Imagino. E a importância daqueles resultados, né? Que faz a gente voltar no tempo quando nós éramos mais jovens e por quanto nós passamos. Né? A delegação santista nos últimos jogos foram quantos atletas? No total de pessoas, juntando atletas, comissão e a nossa equipe, foram 592 pessoas. Isso a nível de estado é uma equipe importante. É a maior, é uma das maiores, junto com a São José dos Campos. O ano passado foram as duas maiores equipes. Legal. Nós terminamos em que posição? Segundo lugar. Segundo lugar. Fomos campeões dos regionais e vice-campeões dos abertos. Tá. E quem é a potência hoje, comparada com o Santos? Quem caminha forte com o Santos nessa briga pelas primeiras posições? Nos jogos regionais, a gente sempre teve... Aqui nos jogos regionais é a região que a gente considera mais forte, né? E a gente sempre teve bons municípios, como São Caetano, Sim. São Bernardo, Santo André, Osasco. E esse ano passado agora, já vem crescendo, mas ano passado Praia Grande, né, foi vice-campeão
dos jogos regionais, então vem mostrando também a força dentro dos regionais. E nos abertos, a maior potência realmente São José dos Campos. Tá. Você mesmo ocupando um cargo público, né? Um cargo político e público, o que você entende, o que falta hoje de política pública para ajudar a melhorar a que você encontre mais atletas e que você tenha mais atletas desde a base adiante? Não, foi até que o Chiro falou e o que eu tinha falado, assim, dentro do colégio você tem espaços, né, que você, dentro daquele turno que você não tenha de aula, você procure ter escolas, você procure ter aqueles espaços com modalidades. Vamos dar um exemplo, né? Colégio X, ele tem a modalidade futsal, segundas, quartas e sextas, de tal horário a tal horário. Colégio X tem um espaço para handebol. E assim você, e dentro até dos poliesportivos, você fazer horários para você ter essa peneira, né? Você dá oportunidade para que o jovem chegue, treine, tenha espaço para poder estar, e aí dali você vai tendo. E isso é uma das coisas que a gente pode fazer, até já falei, e aí você entra até com os profissionais da fundação, em alguns dias de treinamento, para poder fazer a captação. Claro. Entendeu? E isso é importante. A gente tem um projeto aqui E as leis de incentivo são muito importantes também, viu, Marcelo? E a gente tem isso aqui em Santos. É um projeto de incentivo que nós temos em Santos que deu e dá muitos bons resultados para a gente até no handebol masculino e feminino. É um projeto chamado Bruto Fruto, da nossa cidade, onde atletas que estão agora no alto rendimento vieram desse projeto. E é onde é um projeto que tem um contraturno do Colégio Santista. Santista não, desculpa, Cidade de Santos. Não, Santista. Legal, Antigo muito Santista. bacana. Cara, eu quero entrar com vocês agora num lado mais suave. Cara, como que é a vida pessoal do Fred fora do trabalho? Como que é o Fred hoje fora do trabalho? O Fred fora do trabalho? Atividade esportiva, como que tá a tua vida hoje? A minha vida fora do trabalho é totalmente família. Adoro estar com a minha esposa, com a minha filha, na minha casa. Tem treinado ou não? Não dá risada. Tenho treinado aqui é um lugar para tu falar toda a verdade. Eu conheço essa história, viu, Chiro? Tem choro envolvido. Tudo bem. Não, tenho treinado, estou colocando aí, faz uns 3 meses assim que eu venho tentando voltar a correr com caminhada. Eu acho que é uma coisa mais fácil de fazer hoje. A tua lesão dificulta hoje a tua... Dificulta. Ela dificulta muito. Na verdade, é lógico, né? Depois que eu parei de competir, eu engordei 20 quilos, tem aquele sobrepeso, tem aquela coisa que eu fiquei muito tempo parado sem fazer nada. Ano passado que eu voltei devagarinho. Esse ano eu coloquei, mas machuca bastante. E minha esposa é fisioterapeuta. Sim. E ela já me passou todos, tanto é que quando eu faço a coisa certinho, o negócio melhora. Só que é que entra, né? A gente tem uma vida muito corrida. E eu hoje procuro procurar os meus espaços, os meus horários para fazer alguma coisa. Mas foi o que eu já te falei, eu gosto muito de estar em casa com a minha família, então eu procuro fazer um treininho aqui, um treininho ali. E uma das coisas que eu estou fazendo é tratar agora da minha lesão. Aliás, Roberto, eu vou falar uma coisa, estou com muita dor no meu ombro, preciso te procurar de novo, viu? Tá doendo demais. Tu tem algum hobby ou não? Alguma coisa fora o esporte que você... É sertanejo ou não? É o sertanejo? Podemos falar que é sertanejo, né? Para não comprometer a situação. Muito bacana isso. A Miúcha participa da tua caminhada? Participa, a Miúcha gosta, ela puxa, né? A Miúcha é atleta, né? Gosta. Mas participa da tua caminhada como profissional, como gestor, ou enfim, como político hoje, ela participa? Participa, ajuda, né? Na verdade, a Miúcha nunca gostou, né? Que eu não gosto até hoje, né? Mas ela, toda vez que eu falo que vou, e ela, não, então vamos, ela ajuda, legal. Tem que estar junto, né? Na verdade, a gente deixa de fazer muita coisa, até da mesma coisa que acontecia na época de atleta, né? Exatamente. Tinha muita coisa, festa de família. Ela é atleta também, né? A Miúcha é. Então ela gosta também, a gente corre junto, né? Treina junto, tem um espaço lá em casa, também é fisioterapeuta. Né? Agora os filhos estão em outra fase aí, Vitorinha competindo dança, né? João Paulo na natação, treinando todo dia também, dedicado. Então, assim... Tu ainda treina ou não, alguma coisa? Treino, corro um pouco, né? Tá. Não tô nadando, mas tô correndo, corro um pouco, né? Mas sempre que dá, a gente leva todo mundo. Eu tinha pulado uma pergunta, mas eu vou voltar, que eu acho que é importante. Cara, teve alguma história na Olimpíada
que te marcou, fora a prova, fora a competição e assim por diante, você lembra assim, caramba, me marcou negativamente ou positivamente? Cara, acho que a Olimpíada ali, que eu fiquei muito, a gente fala que a vida às vezes é um pum, né? Eu saí da água bem na hora ali, algumas coisas ficam, né, gravadas, e eu tava subindo num pelote, eu tava na cabeça ali, os caras foram passando, eu, né, achando que era uma prova que ia descer, ia estar todo mundo junto. E quando eu fui ver a primeira subida dura, que assim, se pudesse voltar atrás, eu ia falar, cara, essa primeira subida eu vou entregar a minha vida pra lá, né? Não vou deixar. E eu fui indo, terminei quando começamos a descer, eu já tava como é uma subida muito dura, dura que eu falo assim, né? O pessoal conhece aqui o William Pochá. Cara, era muito pior que o William, muito pior. Eu falo em termos de porcentagem, é absurdo, inclinação, que a gente não tá acostumado. E acabei chegando lá e a prova foi embora na primeira subida, né? E eu, lógico, terminei, né? Amarradão, tudo, mas muito aquém do que eu queria. Às vezes coisa que passou assim e ela foi embora num momento, eu falei, cara, na próxima eu vou estar lá, eu vou estar diferente. Acabei não estando na próxima, acabei, né, tendo outras coisas aí, acabei não fazendo circuito, né? Mas é uma coisa que fica marcada. Sim. Mas uma história assim que eu lembro de chegar na Olimpíada, dar de cara com o Haile Gebrselassie, cara. Eu nunca fui naquela época não era nem máquina digital, era máquina de vídeo, né? De filme. De filme? E eu falei, cara, esse cara aí, esse é um cara que eu gosto, né? O cara foi recordista de 3 mil, 5 mil, 10 mil, meia, maratona. O cara, né, ele e o Poltergar, que chegavam sempre nos 10 mil, né? Então tem a chegada da Olimpíada, ele dando na cabeça do Poltergar, que é da São Silvestre. Aí esse eu tirei uma foto, né? Esse está guardado lá. Legal. E o Vanderlei também, no primeiro dia que eu encontrei, que era do Pão de Açúcar também, o Vanderlei depois naquela Olimpíada, né, aconteceu aquilo tudo. Acho que de história dentro da Olimpíada, acho que... Marcante, né? Bem marcante, bem marcante. O Joãozinho e a Vitorinha representam o que para você? Cara, é a nossa, né, continuidade aí, né? Na verdade, a gente hoje tenta fazer sempre o melhor para eles, principalmente, né? De exemplo, né? Tentar ensinar os caminhos, né? E acho que esse é o nosso legado. Nós que somos pais, né? A gente sempre busca o melhor para eles, né? Eu vejo que você acompanha bem a sua filha também, a Pietra, né? É a tua joia, né, Fred? É a razão da minha vida. A Pietra é a razão da minha vida, é a coisa que eu tenho mais importante na minha vida e tudo que eu faço é pensando nela, cara. Que maravilha, que maravilha. Eu quero fazer com vocês o seguinte, cara, o que todo mundo fala pra mim não fazer, mas eu vou fazer porque eu acho legal pra caramba. Um atleta inesquecível. Um atleta inesquecível, cara. Nossa Senhora, Ayrton Senna. Ayrton Senna. Um político que você admira. Miyashiro. Muito bem. Uma palavra que define Santos pra você. Amor. Legal, legal. Tem um defeito? Vários. Só um, vai. Chato pra caramba, eu sou virginiano, né? Uma conquista inesquecível na tua vida. Minha filha. Tua filha. Tem algum sonho ainda? Vários. Um deles. Poder proporcionar, assim, pra minha filha, né, para minha família. A gente sabe que eu sempre briguei muito para ter tudo que eu tenho. Meus pais são fundamentais nisso tudo, mas eu sei de dificuldades que nós passamos, não nada de falar de dificuldades, mas coisas que, né? Sim. E o que eu não puder deixar isso acontecer com ela, eu não... Maravilha, maravilha. Campeão na vida ou no esporte? Na vida. Porque o esporte está dentro da nossa vida, né? Isso. E foi o que eu falei, no esporte não é nada se a gente não tiver os nossos amigos, as pessoas, as famílias, as pessoas do nosso lado, que realmente a gente sabe, porque assim, sinceras que vão estar do nosso lado da nossa vida, porque passam várias, né? Só que sincera mesmo, que vai estar junto contigo até aquele dia que fechar o caixão, ou um chora pelo outro e vai... É difícil, difícil. Né? É difícil pra caramba. É difícil, com verdade no coração, né? Tu vai buscar algum espaço maior na política? Depende de algumas coisas. A minha parte política hoje eu tenho muito bem, assim, certa da minha vida. A minha parte política eu tenho muito atrelada ao Chiro, já falei isso, muita gente pergunta e eu trabalho com ele. Legal. Então, assim, apesar de eu ter, né, ele ser vereador, eu ter o meu cargo no executivo, mas a minha parte política sempre vai ser com ele e eu vou estar com ele. Legal.
É uma prova inesquecível. Acho que Madeira, eu acho, na última seletiva lá, uma prova que o meu irmão foi ver, o Marcos Paulo foi ver, né? Quando eu cheguei, acabei abrindo a terceira vaga lá para o Juraci, né? Foi uma prova que fui, né? Uma prova que chegou todo mundo junto, cheguei menos de, acho que de 1 minuto para o primeiro, então uma prova super dura, né? Na terra que são dos meus avós, né? Legal. Parte do meu pai, então da Ilha da Madeira. Comecei na Ishigaki, da família Okinawa, né? Sou okinawano, Chinanchu, e acabei na Madeira do meu outro lado. Então acabei nas duas ilhas. As duas seletivas foram importantes. Um atleta que tu admira? Cara, eu sempre gostei muito, depois que acabei conhecendo em San Diego, o Joaquim Cruz, cara. Tem vários atletas, mas cara simples, né? Um ídolo. Lembro de ver ele, né? Ganhando Sebastian Coe. Né, um cara que até hoje os tempos dele é absurdo, o que ele fez na eliminatória, na semifinal e na final olímpica. É um cara muito consistente, que né, lógico, o Ayrton Senna, tem tantos outros aí, né, mas acho que o Joaquim Cruz é exemplo de... Um lugar especial em Santos? Cara, eu sou Não vai falar que é o Supercentro, né? Porque o Supercentro eu me perco lá, eu entro por um lado. Cara, mas eu cresci lá, né, cara, Supercentro. Minha mãe tem loja lá, sim. Né, há 60 anos, desde praticamente da abertura. No primeiro ano minha mãe já estava lá. Cara, onde é que minhas tias têm loja, né? Dona Flor, Lombonieri, a Ângela, tinha loja de armarinho, o tio Jaime já teve também. Então, cara, meu reduto é o Boqueirão de Santos, né? Minha casa. Que show de bola. Uma qualidade. Cara, sei lá. Qualidade é os outros que tem que falar, né? É difícil falar. Tem qualidade. Eu sou meio... Quando falo, dou minha palavra, eu vou até o fim, legal, né? Legal. Defeito é mais fácil falar. Defeito. Tem vários, né? Tem vários, né? Tem teimoso, tem vários, né? Tenho vários. O que o esporte representou na tua vida? Cara, eu fiz dele a minha profissão, pude conhecer, né, um mundo, pude estudar, fazer faculdade, né, pude fazer amigos principalmente aí. Eu acho que o esporte para mim foi fundamental, né, os valores também que eu falo de família e esporte, acho que é fundamental, né, na vida de todos aí. Mas para mim foi tudo, né, cara? Eu vivi esporte, na época que fui profissional era esporte o dia todo, acordava, né, treinava e dormia. Né, pude fazer disso a minha vida, então uma coisa que eu levo, né, para sempre. Aí. Legal. Bom, falar um pouco, para mim é um baita orgulho falar com vocês assim, aqui nesse Fala aí Presida, que foi uma iniciativa que eu tive justamente para isso, para falar com pessoas que existe um certo carinho, que existe um certo respeito, e a gente fala sério quando precisa e a gente brinca quando precisa, né? E eu até acredito que o respeito é mútuo, né? Eu sinto isso de vocês, e quando a gente precisa conversar com assuntos mais sérios, a gente tem essa liberdade, mas a gente sempre brinca bastante. O que eu tenho para falar, por exemplo, para o Paulo Miyashiro e para o Fred Monteiro é que nós temos um baita orgulho de ter vocês como atletas que representaram Santos, né, da maneira com que vocês representaram, o que vocês passaram para as pessoas de Santos. Eu duvido que não tenha um santista que não viu uma etapa de triatlo em Santos, que tenha se aborrecido com o trânsito parado, mas que tenha ido para a praia para ver os atletas passarem, né? Que não tenha visto, por exemplo, na Globo de manhã um fast triatlo com um atleta santista ganhando uma etapa, né? Então, assim, é um baita orgulho para todos os santistas. E eu queria que vocês falassem, deixassem uma mensagem, cada um de vocês, não só para o Fala aí Presida, mas para quem acompanhar, enfim, para a cidade. Eu sei que você tem projetos na sua carreira, que são projetos que estão alinhados. Nós torcemos para que seus projetos se realizem da melhor forma possível. E você também, Fred. E eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para a gente aí no Fala aí Presida. Comigo? Tá bom. Manda bala. Bom, primeiro eu quero agradecer essa oportunidade, Marcelão, que realmente foi uma conversa muito gostosa. É gostoso, né? Que nem você falou, respeito, amizade. Sim. E a coisa vai fluindo, né? Seja quando a gente conversa uma coisa mais séria, quando a gente faz uma brincadeira.
e esse conhecimento que a gente, porque nós somos amigos, isso que é o mais importante de tudo, né? Que sai tão gostoso assim. E dizer que o esporte sempre vai ser uma coisa muito boa, muito difícil encontrar coisas ruins dentro do esporte e que as pessoas, né, não importa a idade, criança, adolescente, um adulto, melhor idade, faça atividade física, que a gente chegue para os nossos filhos e a gente indique, né, não importa qual seja o esporte, mas uma atividade física, porque é isso realmente que vai fazer com que cresçam respeitando os professores, respeitando os pais, né, familiares mais velhos. E é isso, esporte na vida é tudo. Shira. Agradecer aí de falar, você é suspeito, né? Amizade já há um tempão, você, o Fred, então, né? Então é um bate-papo tranquilo. A gente deixa a mensagem aí para todos, né? Que façam atividade física, né? A gente falou desde cedo, a gente fala muito hoje de longevidade, mas que a gente fala desde, né, de aconteça na escola, principalmente obesidade infantil, hipertensão cada vez mais cedo. Hoje todos os médicos colocam, né, atividade física para depressão, principalmente, que é a doença mais silenciosa, mais perigosa. Então assim, a gente tem que fazer, quem fez o esporte, passar esses valores, né, passar o porquê disso, quanto que pode mudar a chave de uma família. Né? Eu acho que, sei lá, obrigado pelo papo aí, com você aí, né, você é um parceiro, um amigo, você continue fazendo, continue, né, a gente fala aqui que a gente deixa, na verdade, são histórias que os outros vão contar, né, então a gente só está de passagem aqui, a gente tem que deixar as melhores lembranças, os maiores legados nossos são isso, que os outros vão contar da gente, o resto é... Legal. Bom, pessoal, eu falei hoje com 2 monstros sagrados do esporte santista, 2 personalidades importantes para a cidade, 2 amigos. Muito obrigado mais uma vez pela pequena audiência, espero que ela cresça em breve, um dia, tá? Um abraço a todos, fala aí presida, nos vemos a próxima vez. Um abraço.